Olá para você que nos acompanha. Nós temos a felicidade nesse momento de iniciar mais um episódio do Pode Falar. E hoje temos a grandiosa honra de receber aqui grandes figuras de Lucas do Rio Verde. Eles terão a oportunidade de se apresentar um por um, falar um pouco sobre si. Mas eu já te adianto que se você ficar conosco até o final desse podcast, você vai ter uma riqueza de conhecimento e boas risadas para dar, viu? Esse podcast, ele tá na íntegra aqui no YouTube e também os principais cortes dele você encontra no Pode Falar Podcast no Instagram e também no TikTok. Vem conosco. Primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado, Cassiano. Um prazer estar aqui com você hoje nesse podcast. Muito bem, eu gostaria de começar pelas damas, se apresentando, ou melhor, pela dama. Pela puxou dama. Pra cá, né? Tá no jogo. Muito boa tarde, Cassiano, professor Eriksen, João, né? É uma honra estar aqui participando com vocês desse momento, né? A gente fica muito feliz de poder participar de alguma maneira, contribuir principalmente, né, com um pouco de conhecimento que a gente tem, poder falar sobre coisas importantes, sobre o andamento que a nossa cidade está tendo nos últimos acontecimentos. Nós sabemos que nós somos portadores de algum tipo de influência sobre algumas pessoas, então participar hoje aqui é um prazer muito grande. Eu espero poder contribuir de alguma maneira, pelo menos um pouquinho com vocês aí. Meu amigo João Atílio. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, professor Eriksen. Boa tarde, Valéria. Desculpa, Valéria. Eu vou te falar. Depois dessa Covid, para gravar os nomes, a gente falha alguns nomes, principalmente, né, Cassiano? É complicado. Mas como a Valéria colocou muito bem aí, a gente tem muitas amizades. Cheguei em Lucas em 1996. Temos muitos conhecidos, pioneiro aqui na cidade. E a gente está aí, né, Cassiano, como pré-candidato. E aí vamos para cima, vamos ver como é que a gente pode colaborar e estar aqui para ajudar o nosso município. Muito bem, professor Eriksen. Bom, né, boa tarde Atílio, boa tarde Valéria. Muito bom estar aqui, muito bom poder discutir um pouco de política pública. Acho que tem que ser a nossa discussão. Nós temos que fazer a política sair da política partidária e trazer para a política pública, que é aquilo que vai melhorar de fato a vida das pessoas. Então, acho que hoje vai ser uma conversa bacana, que nós vamos poder aqui, quem sabe, dar algumas ideias de um futuro melhor para Lucas do Rio Verde. Muito bem, gente. Como é que tá o coração de vocês aí, faltando poucos dias para a campanha? E aí, Valéria? Vai sempre começar por mim, é? Cavaleiros, né? Primeiras damas. Todo mundo olha, a câmera foca. Não, beleza. Ai, o coração da gente fica... Não vou nem falar com medo, né? Porque a gente sabe que no cenário que a gente tá hoje em dia, existe uma escassez muito grande de pessoas que estejam realmente capazes e envolvidas, né? Não apenas envolvidas, mas comprometidas em fazer algo de verdade pelas pessoas que não olhem para um cargo político, né? Nem no legislativo, nem no executivo, como uma cadeira eterna, né? Porque a função específica não é ser empregador nem empregado, você tem que estar lá e fazer alguma coisa, né? Não usar aquela cadeira para benefício próprio, nem para benefício do seu nicho em si. Então, assim, quando você para pensar realmente como é que você está em relação a lidar com isso, você começa a ficar um pouco mais leve, porque você pensa, o que eu quero fazer estando lá? Né? Então, quando o seu coração ele está centralizado no que você consegue fazer estando lá, mais do que fazer acontecer, é poder mostrar para as pessoas que você realmente pode fazer acontecer junto com elas. Né? Não é apenas trabalhar isolado. Não é levar isso como um emprego, é levar isso como uma parceria sua com a comunidade que escolheu você, né? Eu ainda não tenho essa experiência. Então, meu coração, apesar de um pouco balanceado, né? Com receio, não medo, mas ele está confiante de que as pessoas, elas têm muito mais opção hoje, né? De colocar realmente pessoas que possam fazer alguma coisa. É verdade. E quais as características de um bom vereador para você? Ele disse que não ia começar por mim, né? Ele já está direcionando agora. Não. As características de um bom legislador, né? Primeira coisa, ele tem que manter a palavra. A gente sabe que hoje em dia política é promessa, né? As pessoas, nossa, mas vai se envolver com política, vai virar aquele promete. Porque, infelizmente, algumas pessoas deixaram esse cenário.
né, de antes mesmo de começar um período de pré-campanha, de fazer uma campanha, elas já começarem a prometer, não, vota em mim que eu vou te dar um emprego na prefeitura, vota em mim que eu vou te dar um cargo comissionado. Então, assim, essa questão da promessa política antes de uma candidatura, ela já saturou as pessoas. Então, principalmente para mim, o que um legislador ele tem que oferecer para as pessoas é confiança. Ela tem que olhar para ele como alguém que ela se identifica, né? Então, assim, cumprir alguns requisitos, né? Confiança, ser verdadeiro em tudo que ele falar, não fazer promessas infundadas, porque tá todo mundo muito farto de promessas. Mostrar resultados, né? Tanto na sua vida profissional, de alguma coisa que você já tem feito pelas pessoas que estão ao seu redor, que isso contribua para que você consiga cada vez mais, ocupando essa cadeira, quanto honestidade. Eu acho que essa palavra, hoje em dia, ela está muito corrompida porque as pessoas elas acabam se vendendo muito, né? E você vê algumas trocas no meio político justamente voltada pela compra e venda. As pessoas já estão se tornando um pouco de mercadoria. Então, quem me der mais, eu vou. Então, assim, acho que um legislador que ele realmente compromissado com o povo, ele não tem político de estimação. Essa é a palavra. Ele tem que ter pulso para enfrentar quem quer que seja, ainda que seja um prefeito que ele apoia, ainda que seja um candidato que esteja à frente dele, que ele também ajudou a se eleger, que ele não tenha uma figura chaveirinho. Que, assim como o povo confiou nele ou nela, né, para estar ocupando aquela cadeira, que ele tenha bastante pulso para sustentar isso até o final, independente de quem esteja acima dele. Que acima dele é o povo. Muito bem. Pro nosso amigo João Atílio, quais são as características de um bom vereador? Cassiano, como a gente já é amigo há um tempo, sempre te falei, sempre tive vontade de um dia ser candidato a vereador. Eu não me sentia preparado. Agora, para te falar a verdade, pra nós aqui que somos tudo amigo, hoje eu me sinto preparado. Estudei, me qualifiquei, temos a nossa empresa aqui na cidade, somos um gerador de empregos, ajudamos o nosso município. E o que me leva a esse desafio, o que é? Você escutar, numa época de campanha, que vereador está todo dia na sua porta. E depois de eleito, virou as costas. O nosso comércio de Lucas do Rio Verde não é representado por nenhum vereador hoje aqui em Lucas. Infelizmente, não é. Não é difícil, é só época de campanha. Hoje eu me sinto feliz, eu chego nos lugares, converso, daí ó, nosso pré-candidato chegou. Até nas brincadeiras, com os próprios empresários aqui no município, falam, ó, nosso pré-candidato chegou. Eu me sinto assim, como é que eu posso falar para você? Eu me sinto preparado, estamos num grupo bom, nós vamos estar num grupo bom e vamos para frente, cara. O desafio é grande. Como a Valéria bem colocou, nós não podemos ter candidato de estimação, não precisamos. Nosso grupo não tem um rabo preso, não deve nada para ninguém. Vamos para cima, cada um tem, sabe, o seu ponto de vista, é conhecedor de tudo que está acontecendo no nosso município. Isso aí todo mundo vê. Nós não precisamos tampar o sol com a peneira. Temos que ser realista e colocar em cima da mesa. Nós, como eu falei antes, não temos político de estimação. E eu acho que assim tem que ser um vereador. Tá do lado da sociedade, tem um problema, vai lá fiscalizar, vai ver como é que tá. Hoje você não vê, eu não vejo um vereador na rua fiscalizando um serviço se tá bem feito ou não. E aí? Aí depois que a prefeitura vai lá, gasta um monte de dinheiro para refazer uma obra dentro do nosso município. Por que antes não foi um vereador lá e falou assim, não, vamos ver isso aqui, cadê o projeto, como é que tá isso aqui? O dever do vereador é ser fiscalizador, certo? Da prefeitura. Então, temos que trabalhar firme, sério e sem muita frescura. Eu sou direto, sem muita frescura. Muito bem, professor Erickson, quais são as características de um bom vereador para você? Eu acho que é uma soma, né? Uma soma disso que a Valéria falou, disso que o Atílio falou. Eu acredito que hoje Lucas precisa de uma pessoa mais técnica, Cassiano. De alguém capaz de entender que a nossa Câmara Municipal precisa ser mais independente. Ela não pode se furtar ao papel de ser apenas alguém que só recebe demanda da prefeitura e aprova. Então, acho que a nossa Câmara tem que ser mais independente. Essa independência passa por
aumentar o número de vereadores, que nós já somos uma cidade aí de quase 90 mil habitantes, então não compete mais apenas 9 pessoas estarem lá representando essa quantidade de população. E muito disso que o Atílio falou também de fiscalização. Você veja bem, né? Quando você esteve ali como vereador suplente, né, por alguns dias na Câmara, foi a sua fiscalização, a sua vontade de ir em loco, de mostrar os problemas, que fez com que resolvesse, por exemplo, a questão da Expolucas, né, que estava parado, não ia ter. Então, assim, é muito disso que o Atílio fala. Eu fico pensando assim, será que não dava para fazer muito mais coisa? Vamos olhar essas obras de recapeamento ali do bairro Bandeirantes, a vergonha que tá, sabe? A forma é você ver o seu dinheiro sendo jogado na lata do lixo. E aí, assim, onde estão as pessoas que precisam fiscalizar isso? E talvez passe por isso também. Tudo isso que a Valéria falou, de ser uma pessoa honesta, de mostrar trabalho. Você não precisa ser vereador para mostrar trabalho pela sua comunidade. Mas eu acredito que passa também por ser uma Câmara mais independente, por nós abrirmos aquele espaço ali para um maior diálogo, para mais pessoas da sociedade se sentir representadas, né? Então, eu acredito que está na hora da gente ter uma Câmara um pouquinho diferente, uma Câmara mais técnica, que consiga observar principalmente as questões de orçamento público, aonde nós estamos enviando o nosso dinheiro, no que está sendo realmente gasto, se isso é prioridade ou não. Então, eu acho que passa por todos esses aspectos. Eu acho que tenho certeza que esse time que está aqui nessa mesa tem essas capacidades e tem essas características. Verdade. Eu concordo 100% que nós não podemos ter uma Câmara do Amém, igual nós temos uma Câmara do Amém agora, né? Onde tudo que vem da prefeitura passa, se assina, amém. É Câmara do Amém. Realmente, o vereador ele tem que ter esse olhar fiscalizador, esse olhar de querer entender se aquilo realmente é o melhor para a população, e também, muitas das vezes, ele pode aproveitar aquele momento para propor boas ideias, porque mais cabeças pensantes e que conhecem os anseios da sociedade conseguem chegar no resultado melhor. Então, nós não podemos ter uma Câmara do Amém igual temos agora, mas também não podemos ter uma Câmara do atraso igual nós já tivemos lá no passado. Exato. Tem que ser uma Câmara consciente, fiscalizadora técnica, que não tenha político de estimação, que independente do prefeito, ele vai poder fiscalizar com razão, sem muita emoção, que ele vai poder pensar na sociedade acima de tudo. Afinal de contas, o patrão é o povo, como diz a Valéria. É esse o caminho realmente. Eu acho que nós tivemos 2 cenários. Tivemos uma Câmara que era contra tudo. Se veio da prefeitura, nós somos 100% contra. Primeira vez na história em que houve um travamento de pauta da Câmara. Uma coisa terrível, sabe? Que nada aprovava. Câmara do atraso. Resultado disso, 99% dos que tentaram reeleição não conseguiram entrar. Somente um vereador conseguiu a vaga novamente, que foi o vereador Marcos Paulista, que faz parte do time aqui. E depois, agora nós temos uma Câmara do Amém, onde tudo que vem tá tudo certo e aprova se a coisa passa e não há essa fiscalização. Se veja, né, Cassiano, a Câmara do Amém, nós estivemos aí envolvidos nos últimos meses, né, numa discussão muito forte sobre a reforma da Previdência, dos servidores municipais. Veja só, eu não vou dizer o nome aqui do vereador, né, mas enfim, no meio dessas discussões, por exemplo, teve uma audiência pública em que eu levantei uma situação lá de que nessa reforma estava aumentando apenas a idade das mulheres para poder se aposentar e dos homens não, né? E aí questionei, falei, olha, isso não é justo, a mulher tem jornada dupla, principalmente a mulher professora, que tem todo o desgaste como professora, e iria se aumentar a idade delas para se aposentar em 2 anos e dos homens iria manter. Veja só, no meio dessa discussão, um vereador me chamou no cantinho ali do auditório para dizer assim, mas aonde que está isso no texto? Eu não li, não tinha visto. Nossa. E um detalhe, ele ia dar só amém. Só amém. E assim, o detalhe, o pior de tudo, Valéria, esse projeto já tinha sido aprovado em primeira votação, que é um projeto que precisava passar por 2 votações, e essa discussão estava acontecendo entre uma votação e outra. E aí você vê só, eu fiquei horrorizado com aquilo, que eu falei assim, cara, ela votou algo que ela não leu, simplesmente porque veio do prefeito. Então, porque veio do prefeito é bom, eu aprovo.
Então, isso me deixou muito, assim, chocado de que, será que realmente é o povo que está sendo representado? Será que realmente é o interesse do povo que está ali? Né? Então, você vê o tamanho do desafio que nós temos aí de mudar. Eu acho que está na hora da gente mudar esse estigma da Câmara. A Câmara tem que ser independente. Só pegando uma carona aí, Cassiano, nesse comentário, eu sempre me pergunto, para a gestão passada, já pensou se você tivesse a maioria dos vereadores do seu lado com o trabalho bom que você deixou? Infelizmente, a gente que está aqui desde o início, a gente sabe que tem grupos aí que, infelizmente, não respeita a opinião tua, não querem saber e estão lá para ser mandado. Então, eu me pergunto, já perguntei para você, meu amigo, quantas vezes já pensou se a gestão passada tivesse os vereadores trabalhando? Que a gestão passada também não precisava nada de vereador bajular ele, não. Não precisava. Era só fazer o trabalho correto. Sem precisar que outro cara lá de fora vinha falar, não, você vai fazer isso aqui. Você não vai fazer isso daí. Não precisa. É só fazer o trabalho do vereador. Acabou. Isso aí. Verdade. E, gente, o que vocês acham que foi o maior erro dessa gestão? Onde que vocês acham que está o maior problema? O que poderia ter sido diferente? O amém. Começando aí. Eu, assim, a gente até acompanha, né? E eu não acho, né? Eu tenho, assim, plena convicção de que um dos maiores erros da gestão é a ausência de resultado. Até comunicamos, né, comentamos esses dias algumas coisas que estão acontecendo no Instagram, que a gente sabe que Instagram hoje em dia é uma rede que ajuda, atrapalha, contribui, né, para qualquer coisa. E as pessoas que elas sabem usar isso de certa forma, elas acabam levando pessoas a erro e também condicionando pessoas à vontade dela. Né? Então, assim, vamos supor, Cassiano levantou uma enquete ali e é válida, né? Eu sempre falei para o Cassiano que a máxima da minha vontade, principalmente em hoje, estar na posição que eu estou e de tomar essa decisão de tentar essa cadeira, é justamente porque eu vi o que ele fez em 30 dias. Um resultado de 30 dias, imagina esse menino, 4 anos. O que os outros não fizeram em 4 anos, o Cassiano conseguiu fazer em 30 dias. É que as pessoas, muitas das vezes, elas têm uma memória curta. Então, assim, quem mais engajar no Instagram hoje em dia, consegue parecer que fez. Né? Então, assim, temos muitas questões que foram erguidas na época que o Cassiano assumiu por 30 dias na suplência dele, que as pessoas não lembram que foi ele. Por exemplo, a Politec, que hoje nós estamos colhendo o resultado, né? Que foi algo que ele, em 30 dias, conseguiu levantar, ir atrás não apenas de postagem no Instagram, porque não é postando no Instagram que você faz acontecer alguma coisa, né? O Cassiano, ele foi direto aonde resolveu o problema, né? E eu falo isso na frente dele, eu também já puxei a orelha dele e outras coisas, fui no gabinete dele falar, Cassiano, nós precisamos fazer isso aqui, porque eu sou o povo, eu votei nele, então alguém que vota, ela tem que cobrar. Né? Então, na época que ele fez em 30 dias, eu parei para pensar na nossa conversa e falei, Cassiano, eu não vejo hoje alguém me representando. Eu sou nordestina, né? Eu vim de Alagoas em 2012 para cá, e eu já acompanhei 3 gestões. Trabalhei na passada, na passada, e agora eu acompanho essa. Então, assim, quando eu cheguei, era uma gestão, depois que eu já comecei a trabalhar mais no município, inclusive, trabalhei na Secretaria de Cultura, eu comecei a ver a outra gestão e agora eu estou vendo essa. Então, assim, os últimos 4 anos, comparado ao tempo que eu já estou aqui, eu não consegui ver resultado de muita coisa. É lógico, no último ano de campanha, né, no último ano de campo eleitoral ali, para você conseguir as pessoas perto de você, você vai fazer o quê? Postar muita coisa, né? E aí a gente vê pessoas que estão na cidade há 1 ano, nossa, parabéns, e não sei o quê, e é resultado, inclusive de comentar que está tendo resultado e, gente, a gente que está aqui há mais tempo, a gente está vendo que não está tendo resultado, né? Então, assim, o que eu mais tenho de falar realmente é muitos projetos que poderiam ter sido aprovados na Câmara do Amém, que realmente poderia fazer sentido para a população de Lucas do Rio Verde, que é uma população que todo mundo quer um desenvolvimento, né? Todo mundo olha para Lucas do Rio Verde como um trecho do ouro aqui no Mato Grosso, todo mundo sabe que esse é o caminho, e o que eu mais escuto é, Lucas do Rio Verde é um lugar para trabalhar, não é para viver. E é justamente essa bandeira que eu tento levantar, inclusive, aqui tem que ser um lugar para viver, porque a gente vive aqui. Aí a gente vive não conseguindo
usufruir do que a gente paga de imposto? A gente passa na rua, né? Ruas esburacadas, tendo que ser descosturada para ser costurada de novo. Gente, porque não é planejada essa cidade? Não é uma cidade planejada? Me corrija se eu estiver errada. Então, eu faço um planejamento, mas o meu planejamento não dá certo. Aí eu vou lá, tiro o seu horário de trabalho, tiro o seu descanso com máquinas. É progresso. Progresso que é mal executado, ele não é progresso. Mas aí você vê o planejamento para quem, né, Valéria? Esse é o problema. É igual uma notícia que eu vi aí nos últimos dias, assim, e é falado para a população como se fosse a melhor coisa do mundo. Nós vamos mudar o traçado da BR-163. Cara, a BR-163 passa no meio de Mutum, no meio de Lucas, no meio de Sorriso, no meio de Sinop. Em Mutum, Sorriso e Sinop, todas as obras foram feitas onde a BR passa. Funcionou muito bem. Em Lucas, não. A gente precisa mudar o traçado. Aí a gente já não sabe qual é o interesse que tem por trás disso, para onde vai, quem vai lucrar, quem vai sair ganhando. E aí é só na época de campanha. E aí você fica assim, ó, tá sendo planejada a cidade para quem? Quem será que tá com tão interesse nesse planejamento? Então é uma coisa que a gente tem que refletir. E eu fico, assim, muito feliz de ver, Valéria, o seu pensamento de que a nossa cidade não pode ser uma cidade só de trabalho. Eu tô com meu filho pequeno em casa, meu filho tem 1 ano, tá em casa. Eu quero que ele se sinta feliz aqui nessa cidade. Eu quero ser feliz nessa cidade. Né? Foi a cidade que eu escolhi vir, eu tô aqui já vai fazer 10 anos. Então, assim, a nossa cidade tem que ser uma cidade boa para todo cidadão que está aqui poder viver. E eu acho que esse pensamento seu, Valéria, é muito importante, porque não adianta nada a gente ser uma cidade rica, que cresce, que é a que mais gera emprego, que é a top do top do top, se o nosso povo sofre. Se o nosso povo tem que estar mais de 30 mil pessoas, está no CAD único. Então, para onde está indo essa riqueza? Será que a gente não consegue fazer uma cidade um pouco melhor? Para as pessoas se sentirem um pouco melhor? Então, eu acho muito importante esse pensamento seu, Valéria. Olha, para você que está nos assistindo agora, eu fico imaginando sua cabeça aqui, viu? Porque, rapaz, esses candidatos aqui, meia hora conversando com eles, eu quero votar neles. Um pouquinho ouvindo esse povo, eu já quero votar nesse povo, olha. Apesar de que a gente ainda não pode falar de voto, isso é só suposições, mas realmente são coisas muito interessantes a serem analisadas, viu? Eu me recordo de um outro... eu não diria companheiro de Câmara, mas uma pessoa que atua na Câmara, que falou justamente isso, que se você quer uma certa diversão, que você vai buscar em um outro lugar. No Nordeste, inclusive. Nordestina, eu vou. A gente que principalmente olha pra cá apenas como trabalho, realmente. Então quer dizer que por eu ser nordestina, eu só posso me divertir lá no Nordeste. Eu tenho que vir pra cá, me matar de trabalhar pra conseguir tirar 1 mês de férias, 1 semana de férias, né? E depois voltar e começar a trabalhar de novo e não sentir que isso aqui é minha casa e que se eu quiser me divertir, que eu vá pra Bahia. É que tá proibido ser feliz, Valéria. Não é verdade. Porque tem algumas pessoas aqui em Lucas, eu digo que tem a câmera do Almen, tem a câmera do atraso e tem as mentes do atraso. Né? Tem algumas pessoas aqui que se elas pudessem fazer a gente trabalhar ainda acorrentado aos grilhões, elas fariam, com um sorriso no rosto. Né? Então, assim, é proibido ser feliz. É proibido o povo se sentir bem, é proibido as pessoas se sentirem pertencentes àquela terra. Né? E eu vejo muito isso aqui em Lucas ainda, de que assim, você não faz parte da nossa cultura, você não tem o direito de ter acesso a isso. E eu acho que não é bem por aí, eu acho que independente se é do norte, sul, nordeste, ou nascido aqui, né? Que nós já temos uma grande população nascida aqui, mas independente de onde vem, as pessoas vieram aqui com um sonho, e têm o direito de construir esse sonho, de ser feliz. Pegar uma carona, o senhor está falando, professor, de novo, mais uma carona aqui. Tem uma rede de lojas do Brasil inteiro, acho que são 173 lojas. Inclusive no nosso município temos uma e ela não tem a estátua. Aí quem vem de Sinop, de Sorriso, passa Lucas, opa, aqui não tem. Um amigo meu perguntou por que não tem, eu falei, porque não tem Liberdade. Chega a ser meio chato, né? Os grilhões que o professor falou, eles existem, né? Só que assim, eles não são visíveis. Mas nós, principalmente, que viemos de fora,
parece que a gente não tá no Brasil, gente. Eu, quando cheguei aqui, e eu até já cheguei a conversar com isso com o Cassiano, que eu cheguei a entregar currículos em alguns lugares que a pessoa olhou para mim e esperou eu falar para identificar o meu sotaque, para depois falar assim... Sim ou não? Não, sim ou não, não. Não. Nem me chamou para entrar, não me chamou para conversar, não questionou se eu tinha ou não capacidade. Inclusive, passei por muitos episódios de xenofobia e eu não quero papel de vítima, porque eu não sou, graças a Deus. Trabalhei muito para chegar onde eu estou hoje, não tenho vergonha de ter trabalhado, trabalharia 10 vezes mais se fosse para chegar onde eu estou hoje. Mas, assim, é um grilhão que existe, é um ferrolho que existe e só quem passa por isso sabe as faltas de oportunidade que tem. Fala assim, Lucas é uma cidade de oportunidade. Para quem? Porque, primeiramente, e isso aqui é fato, você manda um ônibus para onde? Para o Nordeste para procurar mão de obra barata, com a promessa de que vai chegar aqui com uma residência muito barata, no máximo ali, né? Um equilíbriozinho que vai dar com o seu salário, você vai conseguir manter. Eu não vim desse jeito, mas tenho muitos amigos que vieram, né? Aí chega aqui, você já se depara com algumas pessoas que, convenhamos, né? Se eu não estiver bem vestida, eu não entro em algumas lojas porque eu sei o jeito que eu vou ser tratada. O meu dinheiro deve ter cor, o meu dinheiro deve ter raça, o meu dinheiro ele deve ser nordestino. Então, assim, tem lugares... E quando eu cheguei aqui em Lucas, principalmente, eu parei com o meu sotaque. Porque todo mundo... Não era aquela risadinha, tipo assim, nossa, seu sotaque é engraçado. Tipo, maranhense. Eu falei, gente, assim, se vocês fizeram uma pesquisa rápida, o Nordeste, ele tem muitos estados. Eu não sei se o foco aqui na escola, geografia, ensina apenas acerca do Maranhão, né? Mas eles são nossos irmãos ali do Nordeste, só que as pessoas não entendem. Se você fala assim, sabe o apelido que me deram? Farinha. Né? E eu gosto de um feijão com farinha. Mas assim, para você perceber que aqui é uma cidade que deveria caber todo mundo e eu não me sinto representada no lugar que deveria me representar. Então, se eu olhar para a Câmara dos Vereadores hoje, eu falo assim... Quem? Para quem que eu posso falar se uma das principais pessoas que estão lá dentro, ocupando o triênio ali, né, do poder, fala que eu tenho que ir para o meu Nordeste para me divertir. Que se eu quiser viver, eu tenho que ir para lá, porque se colocar em outras palavras é isso, venha para Lucas para trabalhar. E a diversão para muitas pessoas é bagunça. E aí, isso é em todo lugar, gente. No Nordeste tem gente bagunceira do mesmo jeito que no Sul tem gente bagunceira, do que no Norte tem gente bagunceira, que no Sudeste tem gente bagunceira. E aí você pega um povo para Cristo, por causa de 2 ou 3, né? Sendo que se você for olhar a quantidade de pessoas que realmente fazem bagunça, não são de lá, ou não precisam ser de lugar nenhum, elas são bagunceiras porque são. E aí você exclui esse povo. Professor, e o senhor me corrija se eu estiver errada, a nossa cidade, ela é afastada. Tem o centro. Sim. E esses bairros, Vida Nova, Tessile Júnior, né? Jaime Centifugem, Parque das Araras, parece que ele nem é daqui, de tão longe que eles são. Não apenas para chegar lá, mas na perspectiva que a gente tem, onde é que fica esses bairros? E de política, né, Valéria? Política pública, porque assim, é o último bairro a ser atendido. Né? E isso fica claro, você, cidadão luverdense, a Valéria pediu para eu corrigir ela, mas agora eu peço para você, me corrija se eu estiver errado. Você, irmão luverdense que vive nesses bairros de periferia da nossa cidade, você está se sentindo representado? Você acha que a sua vontade está sendo levada a sério mesmo? Você acha que alguém que mora lá no Jaime Centifugem, que viu a escola Cora Coralina passar 4 anos inteiros aguardando uma quadra poliesportiva, com as crianças tendo aula lá na terra, na brita, no mato, na chuva, no sol. E aí agora, 1 mês da época eleitoral, do nada surge uma obra para fazer esse ginásio. Então, será que vocês estão sendo representados? Será que isso é realmente ser representado? Realmente é uma cidade de oportunidade? Então eu digo para você, irmão luverdense, que vive nesses bairros afastados, como eu vivo. Eu acho que está na hora da gente se unir e mostrar que essa cidade também é nossa. Que nós também temos o direito de viver bem, de ser feliz, de ser representado, de ser ouvido. E aí eu vou dizer, Valéria, os grilhões vão além dessa questão que você falou e tocou muito bem da xenofobia. Eu vou trazer um pouco a sardinha para o meu lado, Cassiano, da educação. Você veja, quando você vai na educação, que você vai falar assim, olha, nós precisamos de melhor condição de trabalho. Um ambiente, as escolas municipais hoje, em muitos espaços, elas são um espaço insalubre. Insalubre.
Sabe, você ficar numa quadra poliesportiva hoje, num telhado de zinco, daqueles antigos, a 40 e tantos graus, você fica assando lá dentro, igual eu, sou professor de educação física, vivo isso diariamente. Mas mais do que isso, os professores, os funcionários, a equipe de apoio da escola, precisa ter um ambiente melhor, um local agradável, para poder descansar, para poder conviver entre eles. E aí quando você vai falar assim, olha, eu acho que aqui, eu vou tocar, puxar a sardinha para o meu lado, aqui acho que na sala dos professores a gente podia fazer um ambiente aqui mais legal, copiando, né, as big techs, né? Um local aqui para a gente descontrair, para a gente poder arejar um pouco a cabeça. Eu sou totalmente a favor de ser cobrado por resultado. Me cobra resultado, me cobra entrega de trabalho. Eu tô aqui, sou servidor público e vou entregar. Mas me dê uma condição melhor de poder trabalhar. Eu não preciso trabalhar igual em 1800 e bolinha. A gente pode trabalhar um pouco mais conectado com a nossa realidade hoje do século XXI. Então, eu acho que o grilhão passa pelo que a Valéria falou, da xenofobia, que infelizmente é presente no nosso município, e aí eu assumo a minha responsabilidade enquanto educador, que esse processo de desconstrução dessa xenofobia passa por dentro das nossas escolas, e chamo vocês, meus irmãos, meus companheiros da educação, professores, equipe de apoio, que está nas escolas, nós temos essa responsabilidade. Principalmente os nossos irmãos que são professores, são equipe de apoio e que vieram também do Norte e do Nordeste. E essa responsabilidade passa conosco. Mas ela vai além. Ela vai de ter melhor condição de trabalho, de você ser feliz no seu trabalho. E hoje eu desafio quem é feliz trabalhando na educação de Lucas do Rio Verde. Diz para mim, você professor, professora, secretário escolar, TAI, você que trabalha aí de monitor, será que você está feliz com tudo que vem acontecendo? Então fica a reflexão. Forte demais, né? Professor, eu fico pensando nisso. E aí, quando você estava falando um pouco sobre o mínimo, e eu estava lembrando um pouco da arrecadação de Lucas, porque Lucas não é um município que só paga as contas. Na maioria dos municípios brasileiros, nós temos dificuldade para pagar as contas. Daí vem repasse federal, vem o retorno estadual e ajudam aí a conseguir ter novos investimentos. Lucas Rio Verde, ele é independente, superavitário e ainda sobra uma boa receita por mês. E, infelizmente, talvez isso não chegue na população na ponta, mas nós arrecadamos aqui por dia em Lucas Rio Verde cerca de 1.800.000. Dá quase 2 milhões por dia. São quase 60 milhões ao mês. Um mês de 30 dias, quase 2 milhões por dia, quase 60 milhões ao mês. Olha o volume de investimento que nós poderíamos fazer para entregar o mínimo. Para quem vai entregar a próxima geração, para entregar o mínimo, para quem está cuidando da saúde das pessoas, para entregar o mínimo, para quem sonha por uma Lucas Rio Verde melhor. Eu acho que você fazer uma boa gestão é você trabalhar com o coração, mas com a razão também voltado para o recurso público. E Lucas tem esse recurso público. Eu digo que para o cara ser um prefeito ruim em Lucas, ele tem que se esforçar muito. Para ser ruim em Lucas, tem que se esforçar muito. Porque é muito difícil você administrar uma empresa em que as contas estão ali no equilíbrio, se quebra alguma coisa, você está no vermelho. Agora é muito simples você administrar uma empresa onde mesmo você errando, ainda assim está no azul, ainda assim dá para fazer muita coisa. E Lucas Rio Verde é desse jeito. Agora imaginemos um contrário. Uma pessoa muito eficiente em um município com uma receita muito eficiente, com profissionais eficientes. Se juntar isso aí, o que poderia ser dessa cidade, né? Aí seria a verdadeira Suíça brasileira, né? Que é o que tentam vender. Que eu acho assim, você perguntou para a Valéria e eu vou tocar nesse assunto. Qual é o maior erro dessa atual gestão, né? Eu acho que, infelizmente, a nossa cidade se transformou na cidade da maquiagem. Sabe? Assim, ó, você faz a maquiagem, fica bonito para foto do Instagram, pro vídeo, pro Reels, e aí depois, simplesmente, aquele serviço se vai. Então, você teve aí nos últimos dias até inauguração de escola, atos, né, dentro de escolas. Só que aí tá muito bonito, a casca tá muito bonita. Mas o que adianta, Cassiano? A casca tá bonita e não tem professor em sala. Ano de campanha, né? Ano de campanha. Ano de campanha, Cassiano.
eu falo isso porque dentro da minha escola, professor saiu de licença-prêmio, que é um direito dele, ter 3 meses de descanso, depois de 5 anos de trabalho, poder ter esse descanso, é um direito da pessoa. A pessoa saiu de licença, passou os 3 meses encerra agora, hoje, encerra. E a pessoa saiu e vai voltar e não veio o substituto. As crianças passaram os 3 meses sem aula daquela disciplina. Então, assim, em ano de campanha, você imagina, então, o que não aconteceu nos outros 3 anos. Esse dinheiro aí que você falou, Cassiano, por dia, não daria para pagar um salário de professor para 3 meses? Nossa! Só para a gente fazer uma conta básica aqui. Não, e aí o pior de tudo, Valéria, não é assim, ó, não é um professor. Qual que é o problema? Hoje nós temos, vamos falar aqui do que eu falei do vereador técnico. Nós temos uma lista de espera de 300 professores aguardando essa licença-prêmio. São 300 pessoas que já têm o direito adquirido, estão na fila e a administração não concede esse direito, sobre o falso pretexto de que ela não consegue encontrar substituto. Aí, veja só, deu essa razão para nós. Olha, a gente não consegue contratar, então esse ano nós vamos dar apenas 5 licenças. 5 no ano. E eles conseguiram fazer a proeza de uma dessas, pelo menos uma, que é a que está na escola que eu trabalho, né? A proeza de que não conseguiram suprir 5. Imagina se fosse para suprir os 300 que estão na fila. Então, veja, eu digo assim, ó, infelizmente é uma gestão de incompetência. Professor, mas isso gera uma preocupação na defasagem, porque se era 300 nesse ano, aí vai ficar 250 pro ano que vem. E os que terão direito no ano que vem, como é que vai acumulando isso aí? Vai virar uma bola de neve. Como ficou uma bola de neve quando a gestão passada do Luiz Binotti assumiu. Que herdou essa bola de neve e tentou organizar isso da melhor maneira possível, que eu acho que, pelo menos do tempo que eu tô aqui, foram os 4 anos onde mais pessoas conseguiram tirar essas licenças e conseguiu dar uma organizada na casa. E aí eu vejo agora, 4 anos depois, que tá lá de novo uma bola de neve. E aí eu te pergunto assim, ó, nós temos um último concurso público aí da área da educação, que foi agora em 2022, 2023, né? A quantidade de gente que entrou, você tem a certeza que daqui 2, 3 anos, isso vai estar insustentável se a gente continuar com essa política maluca de não conseguir organizar o básico do básico. Básico do básico. Veja só, Cassiano, assim, ó, não vou falar nomes para não expor, né? Mas assim, ó, tem gente em alto escalão na Secretaria de Educação, alto escalão, que nem o próprio filho está tendo professor. Que até a turma do próprio filho está sem professor. Aí você para pensar assim, ó, mas cara, mas nem como pai, nem como mãe, você tem essa preocupação de que meu filho vai ficar sem professor, vai ficar sem aula. E aí eu acho engraçado que aí depois vou bater nessa tecla, Cassiano, me desculpa. Você, educadora, professor, professora da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde, quantas vezes nós somos cobrados por resultado? É meta em cima de meta. Só que eu não vejo ninguém cobrando a Secretaria de Educação professor em sala. Que meta, Cassiano, de aprendizagem que essas crianças vão alcançar passando 3 meses, 4 meses sem professor? Que educação que é essa, né, Atílio? Eu vou pegar mais uma carona aí. E um índice que se... é uma maquiagem? Estagnado. Nós tivemos um grande crescimento, sim, fruto do trabalho dos profissionais da educação, e aí eu incluo a todos eles, não só os professores, mas a equipe de apoio, os monitores, os estagiários que ajudam, né, no dia a dia, o pessoal da limpeza, os secretários escolares, o pessoal do transporte público, municipal, da educação. Teve um grande crescimento. Só que aí, de repente, as coisas começaram a desandar. Por quê? Porque você está mais preocupado em maquiar, em fazer a live, em fazer a foto, do que em fazer realmente o que se precisa para manter o resultado e continuar crescendo. E se hoje ainda a gente consegue manter esses bons resultados, que a gente elevou o resultado, né, chegou num nível bom, e hoje a gente consegue manter ainda esse nível, não consegue crescer mais, mas também não deixa a peteca cair. É graças aos profissionais de educação que se desdobram.
Né? Eu vou dizer, o exemplo meu, dos meus companheiros que estão ali na escola comigo. Quantas vezes a gente fica segurando turma de colega? Segura da turma, segura a aula, fica com 2, 3 turmas ao mesmo tempo. Né? Para quê? Porque a gente tem essa consciência de entregar um bom resultado para a nossa população. Por quê? Eu entrei para educação, Cassiano, e eu acho que você que veio de escola pública, Valéria também, Atílio também, qual que é o nosso pensamento? A escola pública, cara, ela tem que ser o trampolim da nossa sociedade. Ela é o caminho para você conseguir justamente, Valéria, romper esses grilhões que a gente vive. De você se emancipar, de você poder pensar de uma forma diferente, de você melhorar de vida. Correr atrás do futuro. Correr atrás de um futuro, né, Atílio? E aí, assim, ó, será que esse futuro não está prejudicado com essa política desastrosa que a gente está vendo nos últimos 4 anos? Que é uma política assim, ó, que não está preocupada com o bem-estar das nossas crianças, com o bem-estar da população. Então eu fico muito revoltado, vocês me desculpem, mas eu fico revoltado. Você acompanhou a gente, né, Cassiano, lá na nossa manifestação em março, onde todas as escolas municipais paralisaram as atividades. Grandiosa manifestação. Acho que é talvez uma das maiores da história. Da história no município. Assim, ó, nunca todas as escolas aderiram, né, às manifestações. Então, assim, para todas terem aderido à manifestação, à paralisação, é porque realmente a coisa se tornou generalizada, sabe? Essa má administração se tornou generalizada. Ela ultrapassou o campo da escola e ela realmente está hoje no paço municipal. É ali que, infelizmente, está o nosso problema educacional. Porque bons professores nós temos, bons gestores escolares nós temos. Eu falo pela minha gestora da minha escola, né? É uma pessoa focada em fazer um bom trabalho. Só que, infelizmente, a gente não tem esse respaldo de onde deveria vir. Né? Onde deveria se pensar soluções, infelizmente, parece que não se pensa nada. É que a gente vê a diferença, né, Cassiano, do exemplo que você falou, né, do líder para o comandante. Né? Então, assim, liderar é bem diferente de comandar. Né? Tem pessoas que se usam desse cargo para ser apenas chefes. Ainda que o título seja, né, chefe do executivo, né, temos aí que utilizar disso mesmo, mas assim, comandar é diferente de liderar. É você fazer com que as pessoas que estão sendo lideradas por você olhem para você e vejam exatamente o espelho que elas são. Como é que você se sente representado em todas as esferas de poder dentro dessa cidade se você não se espelha em quem está lá? E você não pode nem criticar, como você percebeu, né, naquele comentário. Se você critica a gestão, você está indo totalmente contra o que está acontecendo. Nossa, mas você não vê o que está acontecendo nessa cidade? Essa cidade só está no nível que está por conta da gestão e não sei o que. Eu falei, resultados. Enquanto você vier com as suas teorias, porque teoria, papel, deve ter um monte acumulado na Câmara, né, que não foi aprovado, ainda que seja uma Câmara do Amém, projetos que realmente poderiam ter beneficiado muito. Porque, assim, você passou 30 dias, né, acredito que por ano, durante esses últimos 4 anos. Quais foram os reais projetos que realmente atenderam a população de Lucas do Rio Verde? E quantos desses projetos realmente, né, foram investidos? Porque uma coisa que eu falo, uma coisa é ter alguma coisa. Outra coisa é fazer com que essa coisa alcance a cidade. E todos os municípios, né, que estão ao nosso redor, eles refletem muito Lucas também. Por quê? Jaime Centifugem, Vida Nova, Tessili Júnior, eu falo cidades de Lucas do Rio Verde, porque são tão afastadas, né, parece que o investimento não chega. Se você vai olhar os professores desses polos, né, dessas extremidades da cidade, também estão mais abandonados do que o do centro. Porque você parece que selecionou. Eu seleciono a Escola do Bandeirantes, e isso não é contra ninguém que mora lá, porque a gestão ela deveria ser eficiente para todos. Falar sobre a gestão a gestão que investe no Bandeirantes deveria investir no Vida Nova. A gestão que investe no Cidade Nova, ela também deveria investir no Rio Verde. Porque, assim, se você já criou um posto de marginalidade por bairro, identificou, não, eu não vou investir ali porque ali já é um posto de marginalidade. Exatamente. Então, você vai querer fazer o quê? Que essa marginalidade cresça ainda mais e ocupe outros policentros dessa cidade que se divide em mini-cidades. Porque Vida Nova já é uma cidade para mim. Exatamente. Até porque segurança pública você se combate de 2 formas. De maneira, claro, coercitiva
de maneira punitiva, mas principalmente de maneira educativa e na prevenção. Eu acredito que 80% do investimento em educação, em segurança, ela ocorre via educação. Se você investe em educação, em esporte, em cultura e lazer, você tira possibilidades de marginalização, ou seja, você já consegue atuar diretamente na segurança. Mas aí, por que investir nisso se eu preciso disso para ganhar a campanha? É uma grande incógnita. Cassiano, o que a doutora Valéria falou aqui, vou Pega essa reportar carona. Ele sempre pega a carona dele. Pega essa carona. Eu acho que eu, de nós 4 aqui, sou que estou mais tempo em Lucas do Rio Verde. Valéria, muitos anos atrás, essa reserva aqui era grande, que atravessava a cidade. Meu pai, nós morávamos no bairro Rio Verde. Meu pai ainda mora no bairro Rio Verde. Nós éramos tratados como o pessoal lá do outro lado. Tinha essa divisão aqui, para quem vai assistir, nós os antigos que estão aqui em Lucas, vai saber o que eu estou falando. Era o pessoal do outro lado. Só que assim, é complicado. Voltando na pergunta da gestão, falta ser transparente. Falta o prefeito chegar e falar, tá errado isso aqui. Até hoje acho que não assumiu nenhuma desses erros que teve aí. Ele não bateu na mesa e falou, eu sou o chefe maior do município de Lucas do Rio Verde e estou colocando pingo no i sobre esse assunto. Não teve nessa gestão. Não aconteceu. Infelizmente, e eu acho que não vai acontecer, professor. Não vai acontecer, ainda mais nessa reta agora, que aí, no final do mês aí, já... É difícil. E aí é que nem você falou, né, Cassiano, a questão do papel educativo, né, também da segurança pública, que eu vejo que é um dos pontos bem sensíveis hoje na nossa cidade. Veja, nós tínhamos um plano municipal de educação que ele previa o crescimento, digamos assim, até vertiginoso das escolas em tempo integral. Que é para você, pai de família, mãe de família, poder trabalhar tranquilo, que seu filho está bem cuidado. E ele simplesmente foi abandonado. Nesses últimos 4 anos, não se toca no assunto. Pelo contrário, quando se toca no assunto, nos bastidores, é assim, ó, é pegar as escolas que hoje são integral e retroceder elas ao meio período. Vê, Cassiano, tem uma coisa que não entra na minha cabeça, não sei, a doutora está aqui, ela entende de leis, talvez ela possa me explicar. Eu não consigo entender como que uma cidade rica igual a nossa tem a capacidade de oferecer para as pessoas creche em meio período. A mãe de família, cara, não tem a dignidade de poder trabalhar tranquilo com seu filho numa creche, porque o município acha que a gente pode dar a creche só meio período. Outro meio período, você se vira para pagar lá a tia que vai cuidar, ou você larga, se você tem família, com a sua família, ou se não na rua, ou se não paga uma babá, ou se não quem tem um pouquinho mais de recurso, uma brinquedoteca. Mas e aí? Uma cidade rica igual a nossa não vai ter, desculpa usar a expressão, mas não vai ter a vergonha na cara de oferecer creche em tempo integral para as pessoas. É impressionante esses questionamentos. E aí, quando a Valéria falou sobre esses bairros mais adjacentes parecerem outras cidades, me vem muito à mente algo que o Atílio conhece muito melhor do que eu, que são os nossos distritos, onde eu estive recentemente, que é inacreditável. Porque eu sou tessiliano, né? Eu morei no Tessilo por 5 anos, meu primeiro bairro de Lucas Rio Verde. E eu me recordo que minha mãe falava assim... vamos na cidade hoje? Se referindo ao centro, essa região daqui. Como era tão afastado lá, a gente não tinha a maior parte das coisas que tem aqui. E eu acho que, enfim, ainda faltam algumas coisas. Mas lá nos distritos, e eu me refiro ao distrito de Tambiquara, por exemplo, lá não tem ainda o básico do básico. Não tem o asfalto, não tem a iluminação pública nos principais pontos. E olha que são poucas ruas e avenidas. Nós estivemos lá visitando na semana passada... E o Marlon, que está aqui conosco também aqui, alguns dos nossos meninos, nós fomos lá, nós ficamos impressionados, porque nós fomos, eram umas 3 e pouco da tarde, nós começamos a conversar com as pessoas e tal, e aí fomos diagnosticar os principais problemas. Lá não tem torre de celular, lá não tem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem... o básico. O posto de saúde funciona até as 3 da tarde, então, e lá não tem ambulância, então tipo, se alguém for picado... Tem que esperar para outro dia, né? Até dar o horário para poder conseguir. Assim, o morto passa bem. Entendeu? Sabe? Não tem segurança pública lá, porque se precisasse acionar a polícia, aconteceu aqui, alguém está invadindo aquela casa.
não tem posto policial lá. Logo tem que ligar pra polícia aqui, 13º Batalhão. Só que não pega a rede celular. Gente, vocês entendem que a gente fica numa incógnita gigantesca. E isso em 2024, esse ano, semana passada. Lucas é uma cidade de desenvolvimento. E é impressionante, porque nós estávamos fazendo alguns cálculos, esses caseiros. Nós temos uma usina própria de asfalto. Nós temos equipe, nós temos os caminhões, nós temos tudo para poder asfaltar 6, 12 ruas. E tem o profissional também do trabalho lá que tem conhecimento, né, Cassiano? Profissional da prefeitura, capacitado para fazer. Às vezes eu tenho a impressão, e posso estar totalmente enganado, mas às vezes eu tenho a impressão de que nós temos tudo a nosso favor, nós temos recursos, nós temos máquinas, nós temos material, mas falta o principal, que é comprometimento real com aqueles que mais precisam. Se eu fosse fazer uma pergunta para aquele vereador lá que mandou ir para o Nordeste, acho que ele ia falar que tem que mandar passar o trator, né, Itambiquara? Tem. Mas uma coisa que eu acho até... Vou fazer a pergunta no geral, né? Um ponto que batem muito em cima hoje na Câmara. Qual é o maior ponto que... Não, fui atrás do governador, fui atrás, né? Esse é o maior ponto do que as pessoas estão pedindo ali, né? Supostamente, que Lucas realmente precisa, e o senhor fez uma pergunta, não como advogado, eu respondo, como cidadã. Se eu investir apenas, e se a minha cidade precisa tanto de só segurança pública, significa que outra área da minha cidade não está sendo valorizada. Isso. Porque se eu quero mais segurança pública do que educação, significa que eu quero um sistema carcerário maior do que educados. Né? Então, assim, se eu invisto apenas em segurança pública, eu não estou falando que não se deve investir, se deve pelo porte que Lucas do Rio Verde tem. Então, alguma área não está recebendo o devido valor. Porque eu falo isso, eu fui professora de cultura, o meu único registro na carteira, porque ninguém queria assinar, né, principalmente por causa do meu sotaque antes, é professora. Né? Dei aula 3 anos na Secretaria de Cultura, comecei como monitora, e assim, chegava 30 crianças na minha sala, eu dando aula de flauta. Imagine uma sala com 30 crianças tocando uma flauta, e você tentando conduzir, tá? E eu, com 16 anos, né, falei assim, meu Deus, me dá graça, né? E assim, quando você entende que você consegue dominar os que... O senhor é professor, sabe quais são os meninos que são mais, claro, né? Aí, quando você consegue dominar esses, a sala... E, tipo, isso não é vangloriar nada, mas você percebe que um comportamento seu provoca mudança numa sala inteira. E eu falo isso que em 2 dias eu parei para analisar a sala, identifiquei quem seriam os potenciais líderes, né? Seja da bagunça, seja de queria ter um aprendizado mais rápido. Chamei os 2. Falei, olha, a gente vai proceder assim. Eu não era nem advogada. Esse. E aí eles, não, é assim. Eu não precisava pedir silêncio. Logrou êxito na ação. Logrei êxito, foi procedente. Então, assim, eu vejo hoje, a gente passa na rua, a gente colhe frutos desse resultado. É lógico que a gente não consegue salvar todo mundo. Eu tive perdas, enquanto professora, de, infelizmente, alunos que foram meus com 5 anos se envolverem, né, com crime, com tráfico. E, na época, eles já falaram, prof, eu acho que não tem muita alternativa para mim. É porque, assim, lá no bairro hoje em dia não tem muita coisa. Aí eu sempre conversava, né? Mas assim, faz isso, o Lucas tem isso pra fazer. E eles, mas não chega lá. E eu falava de algumas coisas que eu via que tinha na cidade encantada, porque eu tinha acabado de chegar, né? Cheguei com 15 anos. Então, assim, nossa, tem muita coisa. Vocês que não querem aproveitar, mas como é que essas crianças vão aproveitar o que não chega pra elas? É polarizado. Aí você falou, né, Valéria, a questão do investimento. Isso que ela tocou, a gente vai lembrando, que a gente vê muita informação, mas conforme as pessoas vão falando, a gente vai lembrando. Deixou de investir, sim. Se você pegar a lei do orçamento, já foi para a Câmara. Nós tivemos desculpa de novo, né? Nós tivemos uma pachorra do orçamento da educação ser menor do que o do ano passado. Desse ano, aliás. Então, o projeto de lei hoje que está na Câmara de orçamento para o ano que vem, ele prevê menos recursos para a educação do que foi investido nesse ano. Então, se você pegar isso ainda corroer com a inflação que nós vamos ter ao longo do ano, é exatamente isso que a doutora está falando, é desinvestimento mesmo. E aí fica aquela questão, por quê? Né? A quem beneficia esse desinvestimento? Quem está interessado em manter a nossa população com os grilhões? Em manter a nossa população sem conhecimento para se libertar? Então, eu fiquei chocado quando eu vi o orçamento público municipal, a educação ter menos recursos no ano que vem do que tem esse ano.
E não é pouca coisa, não. Se eu não me engano, são mais até de uma dezena de milhão. Não vou lembrar o valor exato agora. Mas aí, assim, de você se preocupar, é exatamente isso que a doutora falou. É assim, ó, você está deixando de investir aonde precisa. E não é só a educação. É o lazer, é a cultura, sabe? É aquilo que a gente falou lá no começo do nosso podcast aqui do programa, né? De que a nossa cidade tem que ser um lugar melhor para as pessoas viverem. Tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam donas daquele local, daquele espaço. E eu vou falar assim, ó, eu tô aqui há 10 anos e tem dia que eu fico me perguntando assim, cara, mas o que eu vim fazer? Será que foi para isso mesmo? Todo o esforço, né, que a gente faz, que a gente fez ao longo de anos, né, cada um aqui teve a sua história, né, para chegar, acho que o Atílio, lá em 96, acho que deve ter enfrentado desafios ainda maiores. Mas, cara, eu sou sinopense, né, nasci em Sinop. Eu saí de Sinop com a mão na frente e outra atrás, saí com uma mochila no meu ônibus e um travesseiro, cara, e vim pra cá sem conhecer ninguém, e vim em busca de oportunidade. E hoje eu sinto isso, que a gente precisa ter uma cidade melhor. É verdade. Eu acho assim, ó, Atílio, acho que aquelas pessoas que chegaram junto contigo lá em 96, eu acho que elas tinham um desejo de ter hoje uma cidade melhor. Melhor do que o que a gente tem. Com certeza. E muitos, a empresa que eu trabalhei até hoje, os donos permanecem a empresa aqui, sou amigo da família, tenho um respeito por eles imenso. E eu sempre tenho uns grupos aqui de WhatsApp, né, de política ali que fala, volta e meia um começa a falar, fala, não, mostra aí quando você chegou como é que era. Na Tocantins nós tínhamos aqui o lago ali, tinha uma tábua pra gente passar em cima, a gente chamava aquilo lá de pinguela. Colocava a bicicleta nas costas pra ir pro colégio e, atravessava a pinguela. Cassiano, uma coisa que vou te parabenizar pelo trabalho que você fez na Itambiquara. Eu falo que é Agrovila Itambiquara. Vai ser ainda, se Deus quiser, porque eu tô trabalhando no armazém ali, dentro da Itambiquara. Eu sei por que aquele pessoal ali passa. Eu sei por que eles sofrem. Quando me mandaram a matéria, falaram bem assim, Atílio, cuidado para você ir pedir voto na Itambiquara, que o pessoal ali tá cansado de apanhar, tá cansado de sofrer, só vão lá e promete. A última vez que o prefeito teve lá, disse que ia asfaltar. Eu acho que ele quis falar, eu não sei se é assaltar ou o que é. Porque até hoje não chegou nada disso lá. E o povo tá sofrendo. A última que eu fiquei sabendo lá, porque o pessoal para ali, vai lá, pede para mim a senha do Wi-Fi, eu falo pro pessoal nosso, pode passar para a vila inteira. Se eles quiserem vir ali no escritório, usar a internet, pode ficar à vontade. Eles merecem, eles têm o direito deles. É assim, Cassiano, não vá lá fazer promessa, igual foram fazer promessa. O pessoal ali é sofrido, o pessoal precisa. É carente, professor, é carente. É carente o pessoal ali da Itambiquara. E a gente tem que olhar para essas pessoas. Eles são luverdenses. Eles têm todo o direito de ter água, que, se eu não estou enganado, ficaram uma semana sem água ali, imagina como é que faz com toda aquela poeira. Sim. Agora estão reformando uma caixa da água, colocaram lá, mas não tinha água. Tem colaborador nosso que mora ali na Itambiquara. Eles estavam vindo tomar banho no armazém porque não tinha água. E aí? Qual que é a dignidade dessas pessoas? Qual que é o valor que você está dando? Se você quer fazer uma melhoria, pelo menos arruma alguma coisa ali para não faltar o básico, a água, para essas pessoas que ali estão. Não, eu tava comentando, Atílio, você tem total razão e tem total conhecimento de causa também, porque você vive aquilo ali no dia a dia, né? E nós começamos a conversar lá com o pessoal, era por volta das 3 horas da tarde, e viemos, já era umas 6h30, 6h40. Foi impressionante, nós fizemos a nossa última imagem, era por volta desse horário, e tava tudo um verdadeiro breu, como a gente gosta de chamar lá no Pará, sabe? Tudo escuro, 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 escuro. E a cidade já tinha ido dormir, 6h40, o povo tá dentro da sua casinha, com a lâmpadazinha, aqueles que conseguiram puxar um fiozinho, sabe? Já estavam jantando, aqueles que a gente tava conversando ali, 6h40 a gente assim, nossa, mas como é tão diferente da nossa realidade lá. E aí nós viemos de carro, meia horinha, 40 minutos nós estávamos aqui, a cidade toda em movimento, energia, a coisa acontecendo, asfalto,
sabe, aquele aperto no coração de saber que aquelas pessoas de Tambiquara são nossos irmãos, são luverdenses iguais a nós e que pagam os impostos igualmente a nós, e que nós temos uma usina de asfalto aqui e nós não asfaltamos para eles, que nós não levamos energia elétrica para eles de qualidade, do jeito que merecem, sabe? E que eles não possuem o mínimo. Imagina ficar uma semana sem água, como é que faz com as roupas? Como é que faz com a comida? Higiene básica, né? Como é que faz com a higiene básica? Eu tava pensando nas roupas. Mas como é que se toma banho? Como é que faz as coisas? E detalhe, lá a poeira é gigante. Muita poeira mesmo, porque não tem asfalto, tem alto índice de circulação de caminhão, de carreta. Então é muita poeira. Como é que faz uma semana dessa forma? Agora, será que o prefeito da cidade ou qualquer outro grande servidor público de alto escalão ficaria uma semana sem água em casa? Se ele não ficaria, por que os nossos irmãos podem ficar? Perguntar isso aí pro diretor de SAAI, né? Será que ele ficaria na casa dele uma semana sem água? É difícil, né? Ó, só que eu não sei que ele vai no Talvez mercado uma- e compra, né? Mas talvez é uma pergunta justa, né? Não, mas aí, só pra fechar, vou falar ele, que eu vou pegar uma carona, Pegar né? uma carona. E aí a gente volta nas primeiras perguntas que você fez, né? Aí, pra eu representar esse povo, agora no ano de campanha, pra tentar uma reeleição, eu vou lá na feirinha e como cuscuz, tomo um café e falo que eu represento os nordestinos, como se a gente fosse só cuscuz e café. Aí você vai lá em Tambiquara, tira uma foto na vila com um galão de água de R$20, fala, tô representando aqui, vai melhorar no próximo ano. Você teve 4 anos pra fazer, e aí você vai prometer que daqui pros próximos 4 anos você vai trazer o quê? 2 galões? Vai vender Né? ilusão Ao de invés, novo, né, ao invés galera? de 4, porque assim, gente, se a gente tem tudo isso de recurso e a gente não fez o mínimo em 4 anos, eu vou precisar de mais 4 anos para prometer o quê? O máximo? Não, e o detalhe assim, Valéria, tem tudo isso de recurso nosso próprio. Sim. Que tem uma outra situação que eu vejo que é uma grande falha aqui da nossa cidade, dos políticos da nossa cidade, que é assim, ó, a falta de capacidade de engajar com o governo do estado e com o governo federal para atrair recursos para nossa cidade. Perfeito. Assim, ó, porque para mim não me importa qual o partido político que está sentado no poder, eu não quero saber disso. Tem que trazer investimento, Sabe? tem que ir atrás. Tem que ir atrás. E aí o que eu vejo assim, ó, é muito daquilo do lema do partido, né, do nosso partido Podemos, que é assim, ó, nem direita nem esquerda, nós somos para frente. A gente quer O nosso partido é o Lucas do Rio do Lucas do Verde, a gente quer isso desenvolver nossa cidade. Eu não quero saber quem que é o presidente, quem que é o governador, quem que é o senador, quem que é o deputado. Eu preciso de recurso para minha cidade. Nós estamos pagando. Recurso que é nosso, que É isso vai aí. para lá e a gente tem que ir lá para tentar trazer o máximo para cá, né, através de emenda parlamentar. Eu só pergunto qual o grande projeto que a gente tem aqui na cidade nos últimos anos que é a emenda parlamentar. Assim, ó, eu não sei, o último que eu me recordo ali é só a Feira do Produtor, ali, que já tem uns bons anos já. Então, assim, e aí? Uma cidade desse tamanho, com tanto político gabaritado, político que está aí na política com mais tempo do que eu tenho de idade. E aquela feira, já aproveitando mais uma carona aqui que o senhor tá falando, quem trouxe o recurso, quem foi buscar foi o próprio ex-prefeito, Gestão passada. junto com o Neri, que viabilizou aquilo dali. E ali era uma briga. Vocês lembram como é que era? Você ia na feira, que tava chovendo, Deus o livre, debaixo das goteiras, debaixo de lona. Naquela época, assim, a gente vê que o Binotti ele não tinha um político de estimação Não, acima ele dele, nunca né? teve. Ele ia atrás de quem Ele, podia trazer o assim, recurso. Pelo que eu conheço, o Cassiano, nós conhecemos, assim, ele é uma pessoa simples e humilde. O partido dele é Lucas do Rio Verde. Ele não tem muito amor pro partido político, não. E eu acho que tem um gestor que preze, tem que ser assim. Voltando no assunto da Itambiquara, não é depois que parou a chuva que o prefeito manda a Secretaria de Obras ir lá passar a patrola. Vão lá para vocês verem onde passou a patrola, jogaram um pouco de cascalho. E agora como é que fica? O poeirão, o vento mudou o nosso clima esse final de semana. Pode olhar aí. Agora deve estar com 27 graus. O vento que está lá é um lugar alto, a terra. Gente, vamos pensar melhor um pouquinho antes de tomar essas atitudes aí, né? Eu tento me segurar, mas olha, ele vai falando, a gente vai lembrando, a gente vai dando aquela revolta, fala, não, segura, né? Não vai falando isso agora, porque assim, o senhor levantou muito bem a questão das emendas, né? Sim. Gente, a maioria de muitos, e a gente tem retratos disso. É lógico, dá para manter alguns que podem fazer, que já estão, mas em sua totalidade, 90% tem que sair. 90% de 100 tem que sair, tem que melhorar, tem que mudar, porque assim, em 4 anos não fez,
não vai fazer em mais 4. Até aproveitar que você tocou nesse assunto, né, doutor? Eu acho que é importante a gente lembrar, né, Cassiano, que o vereador Marcos Paulista faz parte do nosso time, tá conosco. E, por incrível que pareça, não é professor, mas foi um dos poucos dentro da Câmara que nos deu voz, que esteve junto conosco. Tá aqui o Cassiano, que esteve conosco lá na manifestação. Ele também esteve junto, o vereadorzinho também esteve junto. Então, assim, são um dos poucos que ainda nos dá voz. Eu vejo, assim, a preocupação que o vereador Marcos Paulista tem. Cara, toda semana ele nos envia a pauta. Porque se tiver alguma surpresa, alguma coisa lá que vá contra o que a categoria da educação demanda, a gente fica sabendo através dele. É um professor? Não. Não, é um vereador que respeita a classe dos professores. Não só dos professores, eu falo de todos os profissionais da educação. Que é uma outra coisa, Tílio, que a gente tem que se policiar e que eu falo que a Câmara comete esse pecado, a Secretaria de Educação comete esse pecado, que infelizmente acha que a educação é só o professor. Não, tem toda uma equipe muito importante por trás. É uma engrenagem. Sabe, é uma engrenagem. Não tem aula, cara, se o pessoal da limpeza não limpar. Se o ônibus não passar a pegar o aluno, se a merendeira não fazer a merenda gostosa para a criança. Não tem aula se o monitor não estiver lá dentro da sala, principalmente na creche, na educação infantil, para auxiliar a professora. Imagina você ficar com 18, 20 bebês sozinho. Então, assim, se você não ter o seu auxiliar, lá no ensino fundamental, se você não ter o monitor, o estagiário que te ajuda com os alunos especiais. Então, assim, é um time, e eu acho que a gente tem que corrigir isso, que é assim, ó, nós somos os profissionais da educação. Eric, como é que você quer que outros vereadores estejam no manifesto contra a gestão? Se são chaveirinhos. Exato. Né? Então, assim, como é que eles vão te apoiar? Como é que eles vão apoiar uma classe que está indo contra o prefeito? Exato. Como que eles vão apoiar uma classe? É isso que eu falei desde o começo. Quando a gente tem chaveiro político, né? Quando a gente tem um político de estimação, a gente não pode magoá-lo. Não, mas esse aqui, como eu disse amém para isso aqui, eu não posso voltar atrás agora, porque pode cortar o meu amém. Né? Então, assim, se para um bom entendedor meia palavra basta, uma ausência basta muito mais do que palavras e discursos e fotos em qualquer lugar agora. Porque é muito fácil você pegar um ano político, fazer foto em todas as vilas que existem em Lucas do Rio Verde, fazer fotos em todos os bairros que existem em Lucas do Rio Verde, falar que você cobra, falar que você vai fazer mais, falar que você tem projeto. Por que você não aprovou os seus projetos durante a sua gestão? Né? Então, esse ano de política, e as pessoas já estão cansadas, porque eu escuto de pessoas, eu não vou nem votar esse ano, porque para mim não faz diferença. Né? Então, assim, esses políticos já tornaram enfadoso, porque já é descredibilizado, né? Qualquer ação política vai fazer igual, é promessa. Mas isso é uma coisa perigosa, Valéria, porque nesses anos de carreira, de experiência, o que eu aprendi? Quando as pessoas boas não participam desse processo, ele não vai deixar de acontecer. Ele vai continuar acontecendo, só que, infelizmente, as pessoas ruins é que vão tomar de conta desse ambiente. Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa direita, uma pessoa correta, cara, você tem que ocupar esses espaços. Né? Porque se você não ocupar, se você não se engajar nesses espaços, infelizmente, eles vão ser tomados de conta por esse tipo de pessoa que você está falando, que eu chamo de aventureiro. Ele vai lá, promete, vende ilusão durante 60 dias, passou aqueles 60 dias, desaparece, e aí 4 anos depois ele ressuscita. É o 60, igual o remédio de 8 horas, mas é de 60 dias a cada 4 anos. Né? Essa questão da emenda que eu acabei esquecendo, aí eu falei, é isso. É esse vestuário maquiador que faz a promessa, 4 anos você trazer uma emenda. Aí você acha que eu fiz um grande resultado para Lucas do Rio Verde, eu trouxe uma emenda ou 2, o que você poderia trazer em 4 anos, você trouxe 2, porque você vai se aventurar, porque as pessoas vão assim, eu sou vereador de Lucas, então daqui 2 anos eu posso ser o quê? Deputado do Mato Grosso, então daqui 6 anos eu posso ser senador, então mas daqui 8 anos já posso ser governador do estado. Então, é o presente momento que não vive. Exato. Eu quero ser vereador de Lucas, eu trabalho para ser vereador de Lucas.
Não me aventuro em apenas visitar outros lugares aqui no Mato Grosso com a ideia de que eu vou trazer algum tipo de emenda. Você sabe onde a emenda está. Você sabe quem são os responsáveis por trazer. Então, não faça aventura pelo Estado querendo se autopromover. Traga resultados. E foi o que eu falei logo no começo. A minha maior queixa em relação a essa gestão é resultado. Então, para você debater comigo acerca do que existe, eu gosto de andar com 3 dados. Dados. Me dê os dados. Impressionante. Gente, olha, quando a Valéria falou comigo, Cassiano, mais ou menos quanto tempo de podcast? Eu falei, uns 40 minutinhos. Estamos com 1h32 de podcast gravado, olha, impressionante. Agora estamos prestes a caminhar já para o final. E eu gostaria de que os nossos parceiros pudessem deixar uma mensagem para o luverdense que está nos assistindo. Aquela mensagem que vocês imaginam que possa ser a somatória do que nós conversamos aqui, a conclusão final disso aqui. Começando pelo meu amigo Atílio. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Valéria. Obrigado, professor Erickson. Obrigado à equipe do Cassiano, né? Eu sempre procurei convidar bastante conhecido, como a gente tem aqui em Lucas do Rio Verde, para vir ser candidato a vereador, até ser candidato a prefeito. O que a gente escuta aí desses gestores, eles falam bem assim, cara, eu não tenho estômago para aguentar que o cara falar, eu tenho que obedecer. Acho que não. Eu acho que chegou na hora assim da gente ter a renovação de 90%, Valéria. Temos que ter a renovação de 90% para a gente não virar uma chacota. Eu vou falar chacota porque você pega o 63 Lucas entre Sorriso ou Mutum. Qual que é a diferença desses 3 municípios hoje, de 4 anos de mandato? Eu fico bobo, cara. Eu vou para Cuiabá, eu passando em Mutum, putz, todo dia é uma novidade, é um negócio estratosférico, professor. Sorriso já tem o apelido de Dubai do Mato Grosso, né? Não vamos nem falar. Nós aqui, Cassiano, temos que dar valor para as pessoas que estão chegando, as pessoas que querem prestar serviço, parar de se apaixonar por político de profissão que vem aqui só para levar os nossos votos. Agora nós vamos ter uma campanha aqui municipal, prefeito, vereador, certo? Vamos pensar, vamos renovar, vamos mudar essa posição aí, vamos mudar esse conceito de parada com a mesmice. Não precisamos. Eu vou falar a verdade para vocês. Coloquei meu nome à disposição, sou pré-candidato a vereador e vou falar uma coisa para vocês aqui, coisas que eu nunca falei nem em casa. É só um mandato, tá? Não quero mais. Tô com 46 anos, vou colocar meu nome à disposição. Se o nosso município achar que eu posso ser representante deles, eu vou aceitar de coração, mas é 4 anos, tá? Depois disso aí chega, porque eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de dignidade e não ficar ali 2, 3, 4, 5 mandatos. Não, já prestou serviço para a comunidade? Tá bom, meu amigo. Vida que segue. Você tem tua profissão, você é um empresário, você é um professor, você é tudo. Cara, dá o espaço para quem quer ser. Não, você não tem que estar lá para cumprir regra e tá com a coleira no pescoço, faz o que eu mando e não faço o que eu faço. Então, eu, se Deus quiser, quero ser o vereador e a minha atitude é essa daí. Não vou dizer amém para ninguém, não. Vou fazer o meu trabalho correto. Muito bem. Nossa, quer ser a última? Já começou demais, né? Professor, você gostaria de deixar sua mensagem? Eu gostaria sim, Cassiano. Gostaria de deixar uma mensagem, primeiro para os companheiros, né, de profissão, para os companheiros de educação, dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos nessa luta pela melhoria da nossa educação. Pela educação de verdade, não pela casca bonita, pela foto bonita, mas pela qualidade da educação. Nós estamos juntos e nós estamos aqui também para defender os direitos da nossa categoria. Eu sei que a gente está no finalmente, Cassiano, mas você veja só, né? Semana passada, cara, publicaram um decreto que a pessoa que está de atestado, às vezes, doutora, está com uma depressão ou um tratamento de câncer. Publicaram um decreto, cara, dizendo que essa pessoa não tem direito a férias. Como ela está de atestado, assim, a hora que você voltar do atestado,
algum dia, ou quando você exonerar, ou quando você pedir demissão, a gente te paga as férias aí. Mas você não tem direito, não. Nossa, pra você ver, é aquilo que a gente falou no começo do programa. Se desse, eles colocavam a gente de novo nos grilhões. Físico. Chega a ser assim, é insalubre até de falar. Mas isso eu queria dizer para você, nossos companheiros da educação. Nós estamos juntos. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer a verdade. Não tenha medo de falar o que realmente todos nós que estamos dentro das escolas sabemos. Tudo aquilo que vem sendo feito de errado nos últimos 4 anos. Todos os desmandos. Todas as coisas que não funcionam. Que acontecem só para maquiagem. Não tenha medo, meu companheiro, minha companheira. Nós estamos juntos. E dizer que, da mesma forma que a gente abriu esse programa, eu quero viver numa Lucas do Rio Verde melhor. Eu quero ser feliz aqui, quero a minha família feliz aqui. Amém. Amém. Agora a gente diz amém. Pra isso Isso sim, que ele disse que ele não ia falar amém pra ninguém, né? Não. Não, pra isso sim. Eu, professor, com todo respeito, Cassiano, já tá pra encerrar, né? Sim, tão perto. Eu sempre falo, eu tenho a minha filha e meu filho. Se tem uma classe que tem que ter mais valor, é o professor, Cassiano. Quem que é a base de um profissional hoje? Aonde começa? Desculpa te cortar, voltar lá no assunto, Cassiano. Mas enquanto nesse país o professor não for valorizado, não for respeitado, nós vamos viver em decadência. Infelizmente, desculpa. É isso aí. Valéria, essa mensagem? Para finalizar, né, depois de tantas palavras mansas nas quais eu falei hoje, assim, a única mensagem que eu consigo deixar, sendo luverdense de coração, né, não nasci aqui, mas tornei essa cidade o meu lar, é que cada um de nós, independente de ano político, né, somos capazes de fazer e de cobrar quem faz. Né? Ainda que nós não nos envolvamos diretamente com a política da nossa cidade de forma atuante, que a gente observe bem quem são as pessoas que estão se dispondo a ocupar essa posição do fazer. Porque não é só sobre falar, e política falada nós já estamos muito fartos. Já estamos fartos de pessoas que passam a maquiagem falando que essa cidade está bonita e que devemos apenas manter. Manter o quê? Um sistema carcerário maior, um sistema de educação falho, uma saúde completamente defasada, que não deu tempo nem de falar aqui, né? Então, ou a gente muda, ou a gente continua no regresso, vendo as cidades que estão mais próximas a nós levar todo o progresso junto com elas. É uma representatividade, apesar de ter falado muito sobre nordestinos, porque foi o que eu vivenciei aqui, foi a dor que eu passei, e essa dor não me transformou em vítima, muito pelo contrário, sou grata por toda a pedrada que levei, foi isso que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, representatividade não é você tirar foto com um branco e falar que você apoia branco. Não é você tirar foto com um preto e falar que você defende essa causa. Não é você comer o cuscuz numa feira e falar que você defende nordestino. Não é tirar uma foto, professor, com o senhor na frente de uma manifestação ou até mesmo dentro da sua escola mostrando o seu trabalho e falar que valoriza a classe dos professores. Não é você chegar lá em Tambiquara com um galão de água e falar que você valoriza uma comunidade que está sendo esquecida, afastada, jogada de lado, porque se até os bairros que estão nas extremidades de Lucas do Rio Verde estão sofrendo com essa precariedade de investimento, você imagina os distritos, né? Então, assim, a mensagem é: vocês têm muita opção para preencher vagas com gente ruim, né? E não é sobre nós sermos bons, é sobre ter boas opções hoje, né, em Lucas do Rio Verde, para realmente preencher uma cadeira, para você ir lá e falar assim, tá, você falou aquilo ali, então me mostra o teu resultado. Não apenas pegar um avião, sair viajando de município em município, fazendo campanha para ser algo além do que você queria ser aqui. Você não é governador do estado do Mato Grosso, a gente não consegue salvar todo mundo. A gente tem que fazer o básico direito. Não é sobre prometer o mundo, é sobre prometer o básico, porque o básico, nossos recursos conseguem cumprir. Além do básico, nós poderíamos fazer. Então, quando a gente pega Lucas do Rio Verde, uma cidade totalmente promissora, e deixa ela entregue a pessoas que não conseguem gerir ainda mais qualidade de vida
e continua transformando o Lucas do Rio Verde apenas em uma cidade de trabalho, você perde toda uma vida tentando trabalhar e trabalha depois para tentar manter uma vida. Nem né? Trabalho, né, Valéria? Nem trabalho. Porque assim, ó, você falou dos bairros. No meu bairro, a última vez, Cassiano, que viu placa de sinalização lá com nome de rua foi 2015. Que tá lá ainda a marca da gestão, na plaquinha. Então, assim, ó, pra você ter uma ideia, cara, 2015, faz 9 anos. Então, assim, é ridículo, é isso que você tá falando, assim, ó, nem trabalho, por quê? E os companheiros nossos, motoristas de aplicativo, entregador, e aí? E essas pessoas vão ficar esquecidas até quando? Então, desculpa te cortar, viu, Valéria? Mas assim, ó, a coisa... Pegar uma carona. A coisa tá tão feia que nem trabalho não tá dando mais. Só finalizando mesmo, nós não estamos criticando pessoas. Estamos vendo que resultados dependem das pessoas que estão lá para acontecer. Então, assim, quem tá lá utilizou de 4 anos para fazer muito. E se entregou pouco, é porque não tem que estar lá. E foi o que o senhor disse. Se você conseguiu fazer algo em 4 anos e acha que não tem mais suporte para fazer mais, não tente manter um cargo de vereador vitalício. Não é sua aposentadoria ser político. Lá, você ocupa enquanto você consegue promover algo bom para as pessoas. Quando você não consegue mais promover algo, deixe que alguém que está com a mente mais fresca, com projetos novos, com campanhas totalmente diferentes, que realmente vai ter resultado, ocupar esse espaço. A cadeira não é sua. Ali não é o INSS, né? Você fica lá para sempre. Infelizmente, aqui em Lucas, Valéria, quando você critica, as pessoas tomam a crítica pro pessoal. Eu pouco me importa quem tá sentado na cadeira. Eu não quero saber qual o CPF que tá lá. Né? O que me importa é a pessoa enquanto gestor, enquanto gestora. Essa é a crítica. E não é porque você faz uma crítica que você vai virar o demônio, que você vai virar simplesmente o inimigo. Não, a gente pode ser adversário político, mas não precisa ser inimigo, Cassiano. Infelizmente, hoje aqui em Lucas, principalmente pela essa atual gestão, quando você critica algo, você não se torna um embate político, você se torna inimigo, que precisa ser destruído, que precisa ser exterminado. E aí, nessa busca de exterminar esse inimigo, se inventa mentiras a seu respeito, se inventa fake news a seu respeito. Daqui a pouco vão pegar cortes do podcast e falar. Uma fala minha, por exemplo, né, de não somos de fazer, a gestão não faz, aí de repente aquela trilha bonita, editada, aí, né? Aí vai mostrar maquiagem. Povo, né? É isso, então assim, a crítica não é para o CPF. Exato. É para quem está ocupando a cadeira que representa milhares de CPFs. E aí, também você falou, não só isso, né, Valéria, que você colocou, mas também assim, de atacar também a você próprio, de atacar a sua família, de atacar a sua índole, seu caráter, né? Então, é muito triste isso de você ver que você não consegue fazer um embate político. A gente pode divergir, cara. A gente pode pensar diferente. A gente pode achar que o caminho é esse ou aquele. Não tem problema nenhum. As pessoas têm que entender que a gente pode sentar aqui nessa sala, discutir o que precisar de discutir e sair daqui todo mundo bem. E tomar um café. Tomar um café, almoçar, jantar, ir na feira e tá junto mesmo divergindo. Pro bem da sociedade. Mas não, infelizmente aqui parece que ou você diz amém para essa turma que acha que é dona da nossa cidade, ou você se torna inimigo. Professor, eu vejo também, assim, estou colocando o meu nome como pré-candidato, eu tenho que receber a crítica. Eu não tenho que atacar. Eu tenho que corrigir aonde eu estou errando, certo? Como vereador, para mim, arrumar o que tá estragado, o que não está funcionando. Assim é o prefeito. E tem mais uma. Prefeito e vereador é funcionário público. É funcionário público. Ele é remunerado para isso. Então, é obrigação dele. Mesmo que ele não receba crítica, igual tô sabendo aí que o prefeito andou processando uns pessoal que andou falando aí. Tudo bem. Não coloca o nome à disposição. Sai fora. Esperar os processos. Sai fora. Eu acho que se o cara não quer receber a crítica, ou ele fala assim, não, pessoal, eu tô certo, tá aqui, ó, tô mostrando pra vocês. Ainda bem que a doutora tá aqui pra defender a gente. Não. Eu vou ser processada junto. Vai ser o primeiro processo da minha vida, então, se for pra ter um processo, que eu nunca tive um processo, mas agora se um gestor que tiver vergonha na cara,
ele vai entender o que eu tô falando. Senão, não coloca o nome à disposição. Não trabalha pelo município. Sai Achei que fora. a gente ia terminar até mais leve, né? Olha, separem uns 3 terabytes aí de memória, porque esse podcast ficou pesado, hein? Esse aqui é de peso, viu? Gente, que bacana poder receber vocês aqui para nós falarmos do que há de mais importante nesse momento, que é o futuro de Lucas Rio Verde. Eu gostaria de convidar você, nessa câmera aberta aqui, se você puder, procure esses membros desse podcast de hoje lá nas redes sociais. Do Instagram é meu amigo Eriksen Carpes, Eriksen com K, João Atílio e Valéria Farias. Procure essas pessoas, acompanhe um pouco mais do trabalho dessas pessoas e das ideias. Porque muitas das vezes a gente está um pouco frustrado com o que nós estamos vendo agora e a gente acaba não observando que tem outras pessoas cheias de ideias, cheias de vontade, cheias de compromisso com aqueles que mais precisam, que estão só esperando uma oportunidade. E é só você que pode dar essa oportunidade. Então, que nós possamos observar essas pessoas que estão cheias de boas ideias para, quem sabe, receber essa oportunidade que falta para fazer muito mais por nós mesmos. Meninos, muito obrigado pela companhia de vocês. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.